O que você faria se a polícia, que deveria proteger, se tornasse sua maior ameaça? Em uma noite que começou tranquila, Fernanda, uma enfermeira e mãe solteira, parou em um posto de gasolina com seu filho Lucas. O que parecia uma simples parada se transformou em um pesadelo. Dois policiais, movidos por preconceito e abuso de poder, cercaram Fernanda, intimidando-a e aterrorizando Lucas. Presa e vulnerável, ela temia o pior. Mas, escondido no carro, Lucas, com apenas 10 anos, reuniu uma coragem inimaginável. Se você também é contra o racismo, deixe nos comentários #não ao racismo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave, enquanto Fernanda dirigia pelas ruas conhecidas da cidade. O trânsito fluía, e a música suave que tocava no rádio criava uma atmosfera de tranquilidade. Ao lado, seu filho Lucas, de apenas 10 anos, olhava pela janela, observando as casas que passavam, as pessoas que voltavam para casa após um dia cansativo de trabalho. Era um momento simples, mas que trazia felicidade. Fernanda sorria ao notar a expressão de curiosidade e alegria no rosto do menino. "Você se lembrou do que combinamos para o fim de semana?" Fernanda perguntou, quebrando o silêncio confortável que se instalara no carro. Lucas virou-se, os olhos brilhando. "Sim, mãe. Vamos ao parque e depois posso escolher o filme que queremos assistir." Ele respondeu entusiasmado. "Isso mesmo, e você pode escolher a pipoca que quiser. Mas, Lucas, só se você prometer que não vai escolher a de queijo novamente." "Da última vez eu quase não consegui comer nada", riu Fernanda, lembrando-se da mistura de sabores inusitados que o filho havia escolhido. "Prometo, mãe. Vou escolher a de manteiga, a sua favorita." Lucas respondeu com um sorriso travesso, e Fernanda não pôde deixar de rir. Enquanto dirigia, Fernanda sentiu uma leveza em seu coração. O trabalho como enfermeira era desafiador, mas também gratificante. Ela amava ajudar as pessoas e fazer a diferença, mesmo que fosse em pequenas doses. Contudo, também carregava a preocupação de ser mãe solteira, de lutar todos os dias para proporcionar uma vida melhor para Lucas. Apesar das dificuldades, ela sempre tentava encontrar um jeito de deixar as coisas leves para o filho. Após alguns minutos, Fernanda decidiu parar em um posto de gasolina para reabastecer o carro. Ela manobrou e estacionou na bomba, observando o movimento ao redor. O posto estava relativamente cheio, com algumas pessoas abastecendo e outras na loja, de conveniência. Mas ao olhar para a entrada do posto, notou um grupo de policiais conversando. Uma sensação de desconforto a invadiu imediatamente, algo que ela sempre tentava ignorar, mas que se tornava cada vez mais difícil. "Lucas, fique perto de mim, tá?" disse Fernanda, tentando manter a calma. Lucas, percebendo a mudança, na expressão da mãe, assentiu, segurando a mochila contra o peito. Fernanda saiu do carro e caminhou em direção à bomba de gasolina. A presença dos policiais a incomodava, mas ela tentava se concentrar na tarefa em mãos. Enquanto esperava o tanque encher, ela olhou para Lucas, que estava observando tudo com atenção. "Mãe, você acha que eles estão aqui por causa de alguma coisa?" Lucas perguntou com um tom de curiosidade misturado à preocupação. "Não se preocupe, meu amor. Eles estão apenas fazendo o trabalho deles", Fernanda respondeu, tentando acalmar o filho. Mas, no fundo, ela sabia que a relação entre a comunidade e a polícia nem sempre era a mais harmoniosa. A tensão que pairava no ar não a deixava à vontade. No entanto, o que aconteceu a seguir foi além do que ela poderia imaginar. À medida que o tanque se enchia, 2 dos policiais se aproximaram. Fernanda sentiu um frio na barriga, uma sensação de apreensão que não conseguia explicar. O policial Silva, um homem corpulento, começou a falar com um tom autoritário. "Boa noite, senhora. Podemos saber de quem é este carro?" Ele perguntou, olhando para Fernanda com desconfiança. "É meu, senhor. Sou eu quem dirige e cuida dele", respondeu Fernanda, tentando manter a voz firme. Mas o tom agressivo do policial a pegou de surpresa. "Você não parece ser a dona. Poderia abrir a porta para verificarmos?" O policial Silva continuou, interrompendo-a antes que pudesse explicar mais. Eu não entendo por que isso é necessário. Eu sou a proprietária e estou apenas abastecendo."
Fernanda tentou argumentar, mas a hostilidade na voz do policial a fez hesitar. Lucas, de pé ao lado do carro, começou a se sentir inquieto. Ele observava a mãe, notando a mudança em seu semblante. A tensão estava se acumulando e ele não sabia o que fazer, sentindo que a situação poderia sair do controle. O coração dele batia acelerado, enquanto ele se perguntava se deveria intervir ou esperar que tudo se resolvesse. A atmosfera no posto de gasolina se tornava cada vez mais tensa. O policial Oliveira se juntou ao policial Silva, formando um cerco ameaçador ao redor de Fernanda. Com a mão no quadril, Oliveira olhava para Fernanda com desdém, enquanto Silva continuava a fazer perguntas incisivas. Lucas, em um canto, observava a cena com o coração acelerado. A cada palavra agressiva dos policiais, ele sentia que o ar se tornava mais denso, dificultando sua respiração. Ele sabia que a asma poderia atacá-lo a qualquer momento e, por isso, discretamente, começou a procurar seu celular na mochila. Você realmente acha que pode dirigir este carro sem documentação? O policial Silva interrompeu, seu tom sarcástico ressoando na mente de Fernanda. Vamos lá, mostre-me os papéis. Mãe, calma, Lucas sussurrou, tentando manter a voz baixa, mas seu olhar denunciava o desespero. Ele se esforçou para não fazer barulho, mas seu peito começou a apertar. Ele precisava agir, precisava fazer algo para proteger sua mãe. Eu tenho os documentos no carro, Fernanda respondeu, sua voz trêmula. Tentava manter a compostura, mas a insegurança e o medo eram palpáveis. Só um momento, por favor. Um momento? Você acha que estamos aqui para esperar? Isso é o que você chama de respeito? Oliveira se aproximou ainda mais, quase invadindo o espaço pessoal de Fernanda. Se você não tem nada a esconder, por que está tão nervosa? Lucas, em um impulso, decidiu que não podia mais ficar parado. Lembrou-se do que seu tio Carlos sempre dizia sobre registrar injustiças. Com a mão tremendo, ele ligou a câmera do celular e começou a gravar. Por favor, não se preocupe, mãe. Ele murmurou para si mesmo enquanto a imagem da mãe aparecia na tela. O foco estava nela e nas vozes hostis que ecoavam ao seu redor. Policiais abusando na praça de gasolina. Venha logo, escreveu Lucas na mensagem para o tio Carlos, seu coração batendo forte como se quisesse sair do peito. Ele pressionou enviar e ficou observando a mãe, sentindo uma mistura de impotência e determinação. O desespero era uma sombra que pairava sobre eles, mas ele se recusava a deixar que isso o dominasse. Você não está me respondendo, Fernanda, Silva gritou, a paciência se esgotando. Se não tem nada a esconder, você não deveria se sentir assim, ou deveria? Eu só quero saber o que está acontecendo, Fernanda respondeu, mantendo a voz firme apesar do tremor. Eu sou uma cidadã e tenho direitos. Não estou fazendo nada de errado. Direitos? Acha que isso importa aqui? Oliveira se aproximou ainda mais, a hostilidade transparecendo em seu tom de voz. Você só está fazendo isso para nos provocar. Lucas sentia sua respiração ficando mais curta e, em um momento de desespero, ele se levantou um pouco, o celular ainda na mão. Por favor, parem, ele gritou. Vocês estão machucando minha mãe. Os policiais olharam para ele, a surpresa momentaneamente quebrando sua postura agressiva. Silva virou-se lentamente, ainda com desdém, mas agora havia uma nota de confusão em seu olhar. E você, garoto, o que sabe sobre isso? Eu sei que isso é errado, Lucas respondeu, a voz mais firme do que ele se sentia por dentro. Vocês não podem fazer isso com ela. O olhar de Fernanda se encontrou com o de Lucas, e ela percebeu a coragem que ele estava demonstrando, mesmo em meio ao medo que ambos sentiam. Ela queria gritar para ele se acalmar, mas a força de seu filho a inspirava. Lucas, tudo bem, eu estou aqui. Fique calmo, ela disse, tentando transmitir segurança. Mas a tensão era palpável, e a situação continuava a se intensificar. Os gritos dos policiais e a determinação de Lucas criavam uma atmosfera carregada de medo e resistência. Fernanda sabia que precisava ser forte não apenas por si mesma, mas também por seu filho. A luta deles estava apenas começando, e ela estava determinada a não deixar que a injustiça prevalecesse.
Carlos estava em uma reunião com os secretários da prefeitura quando seu celular vibrou insistentemente sobre a mesa. Ele pegou o aparelho e viu a mensagem de Lucas, seu sobrinho. Policiais abusando na praça de gasolina. Venha logo. O coração de Carlos disparou. Ele sabia que a situação nas ruas estava tensa, mas não esperava que algo assim pudesse acontecer. Com sua própria família. Desculpem, pessoal, preciso sair, disse Carlos, levantando-se abruptamente. Os rostos ao seu redor demonstraram surpresa, mas ele não se importou. Saiu do prédio com pressa, dirigindo-se ao posto de gasolina que ficava a poucos quarteirões. A cada semáforo vermelho, sua preocupação crescia. O que estaria acontecendo lá? Ao chegar ao posto, Carlos notou a aglomeração de pessoas ao redor. O barulho de vozes elevadas e a tensão no ar eram palpáveis. Ele avançou, tentando identificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, reconheceu Fernanda, sua irmã, cercada por 2 policiais, que pareciam estar cada vez mais agressivos. O olhar dela, que inicialmente transmitia confusão, agora estava tingido de medo e indignação. Ei, o que está acontecendo aqui? Carlos se apresentou como o prefeito, sua voz firme cortando o tumulto. Os policiais pararam por um momento, surpresos com a presença da autoridade. O policial Silva, que estava à frente, tentou manter a postura ameaçadora, mas Carlos não se deixou intimidar. Vocês estão maltratando uma cidadã. Deixem minha irmã em paz. Carlos exigiu, aproximando-se de Fernanda, que respirava de forma rápida, tentando controlar a ansiedade. Ele estendeu a mão para ela, como se isso pudesse acalmar um pouco a situação. Senhor prefeito, estamos apenas verificando a situação, respondeu Silva, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Verificando? Isso parece mais uma abordagem agressiva. Não tenho certeza do que vocês consideram verificação, mas isso é inaceitável. Carlos não hesitou em elevar a voz. A multidão ao redor começou a murmurar. Alguns começaram a sacar seus celulares para filmar a cena. Com a chegada de mais viaturas, a tensão aumentou ainda mais. Outros policiais desceram dos carros, alguns parecendo confusos, outros já prontos para se juntar à hostilidade. O que está acontecendo aqui? Gritou um dos novos policiais, tentando entender a situação. A aglomeração começava a se tornar um espetáculo, com pessoas formando um círculo em volta. O que está acontecendo é que vocês estão desrespeitando os direitos de uma cidadã e intimidando uma criança. Carlos se virou para o novo grupo de policiais, sua voz ecoando com autoridade. Vocês estão aqui para proteger e servir, não para agredir. Nesse momento, Lucas, escondido atrás de um carro, observava tudo com os olhos arregalados. Ele ainda segurava seu celular, que tinha gravado a abordagem. Seu peito apertava e a asma começava a dar sinais de que poderia atacá-lo novamente. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia um orgulho imenso de seu tio, que estava ali, defendendo sua mãe. Senhor prefeito, não precisamos de mais confusão, tentou argumentar Oliveira, outro policial, que também estava próximo de Fernanda. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. E qual é exatamente esse trabalho? Ameaçar e humilhar pessoas inocentes? Carlos não se deixou abalar. Ele sabia que precisava agir, e a multidão ao redor começava a demonstrar apoio, com alguns gritando palavras de encorajamento. Se vocês não se afastarem dela agora, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra vocês, por abuso de poder. E não estou sozinho aqui. Carlos apontou para a multidão. Vocês veem essas pessoas? Elas vão apoiar minha denúncia. As palavras de Carlos tiveram um impacto imediato. Os policiais, percebendo que estavam cercados e sob os olhares atentos da comunidade, começaram a hesitar. O clima de tensão começou a mudar, com algumas pessoas gritando "Justiça!" e "Não ao abuso policial!". Com a pressão da multidão e a determinação de Carlos, os policiais começaram a recuar, mas a situação ainda estava longe de ser resolvida. Fernanda olhou para o seu irmão, com lágrimas nos olhos, sentindo-se grata. Lucas, por sua vez, respirou fundo, tentando controlar a asma, enquanto o celular ainda gravava tudo. Ele sabia que a gravação poderia ser a chave para expor o que estava acontecendo. "Tio, eu gravei tudo", murmurou Lucas enquanto se aproximava de Carlos,
que olhou para ele com um orgulho silencioso. A situação começava a se acalmar, mas a luta por justiça estava apenas começando. Fernanda e Lucas chegaram em casa com a mente fervilhando, ainda processando o tumulto do que acabara de acontecer. O eco das vozes alteradas dos policiais e as luzes piscantes das viaturas pareciam seguir Fernanda, como se as memórias da tensão e do medo se agarrassem a ela, mesmo em seu lar. Ela fechou a porta atrás de si e encostou-se a ela por um momento, respirando fundo enquanto tentava se acalmar. Lucas, por outro lado, ainda estava em estado de choque, suas pequenas mãos tremendo levemente enquanto segurava o celular. Ele tinha gravado tudo, mas a gravidade do que presenciara ainda não tinha se assentado completamente em seu coração. "Mãe, você está bem?" Lucas perguntou, sua voz trêmula. Ele havia visto a preocupação nos olhos de Fernanda e não queria que ela se sentisse sozinha. "Estou, filho. Estou aqui com você", ela respondeu, tentando colocar um sorriso no rosto, mas ele era mais um reflexo de sua força do que de sua real felicidade. "Só foi muito intenso, não foi?" "Foi. Mas você foi tão corajosa, mãe." Lucas exclamou, admirando a maneira como ela enfrentou os policiais. "Como você conseguiu ficar tão calma?" "Não foi fácil, Lucas", Fernanda disse, movendo-se para o sofá e sentando-se ao lado dele. "O medo estava lá, mas eu sabia que precisava ser forte, não só por mim, mas por você também. Não quero que você cresça em um mundo onde a injustiça seja normal." Lucas olhou para o chão pensativo. "E agora? O que acontece com aqueles policiais? Eles não podem fazer isso de novo, certo?" Fernanda sentiu um nó na garganta. Ela queria que seu filho soubesse que a luta por justiça era contínua, que o que havia acontecido não poderia ser apagado, mas que eles podiam, juntos, ser parte da mudança. "Isso depende de nós, meu amor. A indignação que sentimos pode se transformar em ação. Precisamos falar, precisamos nos unir a outras vozes que também desejam justiça. Você está disposto a me ajudar?" "Claro que sim, mãe. Eu quero fazer algo", Lucas disse, seu olhar se iluminando. Ele se lembrava de como tinha sentido que a situação estava errada e de como queria que as outras pessoas soubessem disso também. "Então vamos começar a planejar", Fernanda disse. "Devemos compartilhar o que aconteceu. Precisamos que mais pessoas conheçam essa história, que entendam o que significa ser tratado de forma injusta apenas pela cor da pele ou por um simples erro de julgamento." Lucas assentiu, determinado. Ele já podia imaginar como seria. Eles iriam para a escola, contariam para os amigos e talvez até organizassem uma reunião na comunidade. "Podemos filmar um vídeo explicando tudo, assim como eu fiz no posto", ele sugeriu animadamente. "É uma ótima ideia, mas precisamos cuidar com o que falamos. Precisamos ser claros e não deixar que emoções nos dominem. A mensagem deve ser forte, mas também pacífica", Fernanda respondeu, admirando a paixão do filho. Não podia deixar de sentir orgulho de Lucas, mesmo em meio ao caos. Ele já tinha uma consciência social tão aguçada. Enquanto conversavam sobre o que fazer, o celular de Fernanda vibrou em cima da mesa. Era uma notificação, e ao olhar, ela viu que o vídeo que Lucas havia gravado começava a circular nas redes sociais. O coração dela disparou. "Olhe, Lucas!" Ela mostrou a tela para ele, que se inclinou para ver. "Olha quantas visualizações! E as pessoas estão comentando!" Lucas exclamou. Ele começou a ler alguns comentários, e a onda de apoio e solidariedade que vinha de estranhos o fez sentir-se um pouco mais esperançoso. "Olha, eles estão dizendo que isso não pode acontecer de novo, que precisamos lutar", Fernanda sorriu, um sorriso genuíno cheio de esperança. "Isso mesmo. Cada comentário, cada compartilhamento pode ajudar a aumentar a conscientização. Podemos ser a mudança que desejamos ver." Enquanto o sol começava a se pôr, a luz dourada invadia a sala, e mãe e filho sentaram-se juntos, planejando como poderiam transformar a dor e o medo em ação e esperança. O que aconteceu naquela noite no posto de gasolina não seria o fim. Seria apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de luta por justiça e igualdade. Eles estavam prontos para enfrentar o que viria,
juntos como uma equipe. A atmosfera do tribunal estava carregada de expectativa e tensão. Fernanda sentia o coração disparar enquanto aguardava sua vez de testemunhar. A sala estava cheia, com pessoas que se mobilizaram para acompanhar o julgamento dos policiais, cuja agressão havia ressoado por toda a cidade. Ela podia ouvir sussurros e murmúrios ao seu redor, mas tudo parecia distante, como se estivesse em uma bolha, focada apenas na tarefa que tinha pela frente. Quando seu nome foi chamado, Fernanda respirou fundo e se levantou. O caminho até o banco das testemunhas parecia interminável. Ela sentia os olhares pesados sobre si, uma mistura de apoio e julgamento, mas também de esperança. Ao chegar à frente do juiz, ela se virou e olhou para os policiais acusados. O policial Silva desviou o olhar, enquanto o Oliveira parecia desafiador, quase como se a encarasse como um adversário. A raiva borbulhou dentro dela, mas ela rapidamente a reprimiu, sabendo que precisava manter o foco. Por favor, relate ao tribunal o que aconteceu naquele dia no posto de gasolina, pediu o advogado de acusação, uma mulher de olhar firme e voz clara. Fernanda respirou novamente, tentando controlar a emoção que a dominava. Eu estava com meu filho, Lucas, começou sua voz trêmula, mas determinada. Tínhamos acabado de voltar do trabalho e da escola. Eu parei para abastecer o carro e, de repente, fui abordada por esses dois policiais. Ela apontou para Silva e Oliveira, sentindo a necessidade de que todos soubessem quem eram os responsáveis por sua dor. Eu tentei explicar que o carro era meu, que eu estava apenas reabastecendo. Mas eles não quiseram ouvir. Eles começaram a gritar comigo, me tratando como se eu fosse uma criminosa, continuou, sua voz se fortalecendo. Meu filho Lucas estava lá e viu tudo. Ele estava tão assustado que teve uma crise de asma. O advogado fez uma pausa, permitindo que as palavras de Fernanda ecoassem na sala. O público estava atento e ela viu algumas pessoas acenarem, com a cabeça, expressando empatia. Sentiu-se um pouco mais forte, como se sua história estivesse tocando aqueles que a ouviam. Eu estava tão assustada, admitiu com a voz embargada. Mas então Lucas pegou o celular e começou a gravar. Ele me enviou uma mensagem ao seu tio, o prefeito Carlos, pedindo ajuda. Ele fez isso pensando em mim, e isso me deixou mais orgulhosa do que nunca, mesmo em meio ao medo. O juiz, com um olhar atento, pediu que a gravação fosse apresentada como prova. O advogado de acusação acenou e logo a tela se iluminou. A imagem de Lucas, tremendo e com lágrimas nos olhos, enquanto gravava a abordagem, fez o público estremecer. As vozes dos policiais, cheias de hostilidade, ecoaram pela sala. Fernanda sentiu uma onda de emoções ao ver a cena se desenrolar. Era como reviver aquele momento angustiante, mas agora, com uma audiência disposta a ouvir. Essas cenas são difíceis de assistir, murmurou uma mulher na plateia, enquanto outros murmuravam em concordância. O ambiente se tornava cada vez mais carregado de indignação. Fernanda olhou para os rostos ao seu redor e percebeu que muitos estavam ali por ela, por Lucas, e pela justiça que todos ansiavam. Quando a gravação terminou, o advogado pediu a Fernanda que olhasse novamente para os policiais. Como você se sente ao olhar para eles agora? Ele questionou. Ela respirou fundo, enfrentando os olhares desafiadores de Silva e Oliveira. Eu sinto raiva, respondeu a voz firme, mas também sinto esperança. Espero que isso sirva de lição para que ninguém mais passe pelo que eu e meu filho passamos. É hora de mudar. As palavras de Fernanda reverberaram pela sala, e ela percebeu que a luta estava longe de acabar. Mas cada passo que dava era um passo em direção à mudança. O juiz fez anotações e o advogado a agradeceu, enquanto Fernanda se retirava da sala, ainda sentindo a pressão do momento, mas agora com um leve sorriso de determinação no rosto. Ela sabia que sua história estava apenas começando a ser contada e que, juntos, eles poderiam fazer a diferença. Com a condenação dos policiais, a cidade se mobilizou de maneira impressionante. A nova Lei Lucas foi aprovada com entusiasmo, instituindo o uso de câmeras corporais para todos os policiais como uma medida para garantir a transparência e a responsabilidade nas ações da corporação. Fernanda,
que havia se tornado um símbolo de luta e resistência, foi convidada a ser conselheira de fiscalização, um papel que ela aceitou com entusiasmo e determinação. Na manhã da cerimônia de celebração da nova lei, o clima estava eletricamente carregado. O sol brilhava intensamente, refletindo a esperança que pairava no ar. Fernanda estava vestida com um elegante vestido azul, que simbolizava não apenas a tranquilidade, mas também a força que ela sentia em seu coração. Ao seu lado, Lucas observava tudo com os olhos brilhando de orgulho e admiração. Ele sabia que aquele dia marcava uma nova era para a cidade e para sua mãe, que lutara contra a injustiça. Durante a cerimônia, várias autoridades discursaram, mas o momento mais aguardado era o de Lucas. Quando a palavra foi passada a ele, o menino subiu ao palco, seu coração batendo acelerado. Ele respirou fundo, olhando para a multidão que se aglomerava diante dele. As pessoas estavam ali, não apenas para celebrar uma nova lei, mas para reconhecer a importância de se posicionar contra injustiças. "Olá a todos", começou Lucas, sua voz ecoando com determinação. "Meu nome é Lucas e eu tenho apenas 10 anos, mas mesmo sendo tão jovem, eu aprendi que todos nós temos uma voz e que essa voz pode fazer a diferença." Ele parou por um momento, sentindo o apoio da multidão. "No posto de gasolina eu vi minha mãe sendo tratada de forma injusta e violenta. Eu me senti impotente, mas eu sabia que precisava fazer algo. Então, eu peguei meu celular e gravei tudo." As palavras de Lucas ressoaram na multidão que escutava atentamente. Aquela gravação não apenas ajudou a minha mãe, mas também mostrou que precisamos ser mais corajosos. Precisamos lutar todos os dias contra a injustiça, não importa quão pequenos possamos parecer. A Lei Lucas é um passo importante, mas ainda há muito a fazer. Seus olhos brilharam com paixão. Nós podemos e devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. E se cada um de nós fizer a sua parte, então teremos um futuro melhor. Aplausos ensurdecedores ecoaram enquanto Lucas descia do palco e Fernanda o abraçou com força, seu coração transbordando de orgulho. O pequeno ativista havia se tornado a voz de muitos e sua coragem inspirava todos ao redor. No entanto, o clímax da cerimônia veio de uma maneira inesperada. Um dos policiais envolvidos na abordagem agressiva, que até então havia se mantido em silêncio, decidiu se manifestar. Ele subiu ao palco visivelmente nervoso, mas determinado. "Eu não posso mais ficar calado", começou a voz trêmula. "Eu sou o policial que estava presente naquele dia. O que fiz foi errado e eu me arrependo profundamente. Mas o que ninguém sabe é que isso faz parte de um esquema maior dentro da nossa corporação. Um sistema de corrupção que encobre ações ilegais e abusos de poder." Um murmúrio percorreu a multidão, e o clima de celebração se transformou rapidamente em um misto de choque e indignação. O policial continuou, revelando detalhes sobre como a corrupção permeava a instituição, envolvendo não apenas policiais, mas também superiores que silenciavam e protegiam comportamentos abusivos. "Eu não posso mais ser cúmplice. É hora de mudar isso de dentro para fora", concluiu, lágrimas nos olhos. A revelação do policial foi uma bomba que explodiu em meio à celebração. Fernanda e Lucas trocaram olhares, percebendo que a luta deles havia apenas começado. A coragem do policial em se manifestar não apenas ampliava a luta contra a brutalidade policial, mas também transformava Lucas em um ativista jovem, mostrando que as lutas podem trazer mudanças reais e duradouras. Enquanto o evento chegava ao fim, Fernanda e Lucas se uniram. Agora não apenas como mãe e filho, mas como defensores da justiça e da igualdade. Eles estavam prontos para enfrentar novos desafios, determinados a inspirar outros a levantarem suas vozes e lutarem por um mundo melhor. A semente da mudança havia sido plantada e eles estavam determinados a cultivá-la.